Continuando o estudo do livro de Mateus, o estudo de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 12. Nesse capítulo 12, nós vamos estudar a respeito da guarda do sábado, né? Porque Jesus aqui, ele cura no dia de sábado, e muitas coisas acontecem no dia de sábado e os fariseus perguntam a Jesus por que ele estava fazendo aquilo no dia de sábado. Então vamos falar a respeito dessa guarda do sábado, se ainda acontece nos dias de hoje, se é para a gente guardar ou não. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, que o Senhor me ajude a entender essa palavra, Pai. Que o Senhor ajude a entender essa palavra e também a toda pessoa que for ver e ouvir esse vídeo, que ela também possa ter entendimento dessa palavra. Que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então você que está me vendo através desse vídeo, pegue sua Bíblia e me acompanhe no entendimento da palavra de Deus. Vou começar no capítulo 12, que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo-lhe isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui Jesus vem ensinar aquelas pessoas que estavam vendo, né, que eles estavam a colher espigas e a comer durante aquele dia do sábado, porque naquela época os judeus, eles tinham a guarda do sábado, porque isso era um mandamento que estava na Torá e eles obedeciam ali à risca esse mandamento. Por quê? Porque Jesus, ele dá esse mandamento para Israel, quando a gente vai ler lá em Êxodo. Quando lá a gente vê lá em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 12, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor. Então aqui é uma ordenança que Deus mandou para os filhos de Israel. Como Jesus veio, não mais para os filhos de Israel, mas para todo o mundo, né? Porque ele viria mais na frente, ele sabia que os judeus não aceitaram a Jesus, e Jesus viria para os gentios. Então Jesus já estava dando um prenúncio que esse mandamento da guarda do sábado não era mais necessário. É tanto que Jesus diz, porque Jesus deu para os filhos de Israel, mas como Jesus já sabia que ele viria, que os filhos de Israel não iriam mais aceitá-lo, né? Então essa guarda do sábado já estava era o fim da guarda do sábado. Então por isso que os próprios discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer, e os fariseus, porque seguiam a Torá e estavam vendo que estava tudo, Jesus estava mudando aquele princípio que Jesus tinha dado para eles, para os judeus. Então Jesus está dizendo:
Então os fariseus vêm logo e vêm dizer, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aí Jesus já vem contestar eles, dizendo que não, que eles não se lembram, que até o próprio Davi comeu pães da proposição no dia de sábado. E ele diz também, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, os sacerdotes violavam o sábado e não tinham culpa, não viam culpa sobre eles. Então Jesus está dizendo, o que eu quero é misericórdia e não holocaustos, ou seja, sacrifícios. Jesus estava dizendo assim, o que eu quero agora é um tempo novo, eu estou vindo para revogar a lei, mas que ela seja cumprida, mas não agora, um princípio que eu dei para vocês, que são judeus. Mas Jesus já sabia que eles, os judeus, eles não iriam aceitá-lo, né? E Jesus já estava quebrando esse princípio que era exclusivo do povo judeu. Então, é tanto que a gente vê lá em Colossenses, no capítulo 2, Paulo dizendo assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo que não era para se julgar nada a respeito dos costumes, do cerimonialismo que se tinha naquela época, dia de festa, lua nova ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido uma sombra, isso foi passado, o que Jesus veio agora era o que havia de vir e o que já veio, que foi o corpo de Jesus, que era o Cristo ressuscitado. Então tudo isto era apenas sombras, ou seja, não se devia mais se julgar nada a respeito do dia de sábado, porque tudo estava sendo feito, tudo era novo, e o próprio Jesus falou a respeito dessa guarda do sábado, que ele estava no tempo de misericórdia, ele não queria mais sacrifícios, a guarda do sábado, que era um princípio que ele tinha dado para os judeus. Por quê? Porque Jesus sabia que tudo era novo, né? Então, no versículo 9, é tanto que ele agora vai mostrar, dizer que no sábado, a guarda do sábado era uma coisa que estava ultrapassada. Por quê? Porque o próprio Jesus iria curar no sábado. Ele diz, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Ou seja, Jesus estava dizendo que o sábado é lícito fazer o bem. No sábado é lícito fazer o que se pode fazer. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Os fariseus, eles não estavam entendendo nada, que Jesus estava vindo para reformular um novo tempo, uma nova era estava surgindo, mas eles não estavam entendendo nada. Eles achavam que Jesus estava violando o sábado, a guarda do sábado, né? Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expulsassem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então Jesus já estava sabendo, já estava vindo, cumprindo essa palavra de Isaías, que ele viria não para os judeus, mas agora para os gentios. Então essa guarda do sábado, como nós vimos lá em Êxodo,
ele diz que foi para os filhos de Israel. Então eu, por exemplo, eu não sou filha de Israel, eu sou filha de brasileiros, eu estou aqui no Brasil. Então eu não guardo o sábado, porque não tenho necessidade disso, porque Jesus veio reformular esse mandamento, porque ele veio para os gentios, para os judeus, mas os judeus não o receberam, então ele veio para os gentios, e para os gentios ele já estava mostrando aqui que essa guarda do sábado já não mais servia, porque a guarda do sábado eram para os filhos de Israel. Então até hoje lá em Israel, como Israel eles não acreditam que Jesus veio, até hoje eles lá têm esse ritual da guarda do sábado, que é o Shabat, que começa na sexta-feira à noite, 6 horas, e termina nas 6 horas do sábado. Por quê? Porque eles cumprem esse ritual que estava no Antigo Testamento, na lei da Torá. Mas hoje, Jesus veio para os gentios, então nós não precisamos fazer a guarda do sábado. Por quê? Porque nós não somos judeus, nós somos filhos de Deus, porque ele veio para aqueles que eles não o receberam, então ele veio para os gentios. Então nós, como gentios, Jesus já estava mostrando aqui, através da cura da mão ressequida, da cura de várias pessoas que ele curou no sábado, onde os apóstolos, os discípulos colheram espigas, estavam comendo, ou seja, estavam trabalhando, né, no sábado. Então ele disse, olha, tudo vai mudar, né? Tudo será diferente. E nós vimos aqui também, onde Paulo fala em Colossenses, né, que isso a gente não deve julgar. Por exemplo, uma pessoa que hoje não guarda o sábado, nós não podemos julgar mais isso, porque isso era uma sombra, né, do que estava por vir, que era o próprio Cristo que viria para mudar totalmente isso. Então, no versículo 22, agora nós vamos ver a cura de um endemoniado, cego e mudo. Aí diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Vejam que os fariseus, eles estavam julgando a Jesus, eles estavam, vamos dizer assim, eles estavam querendo colocar uma culpa em Jesus, porque eles achavam que Jesus não tinha o poder de Deus para fazer essas curas, né? Porque Jesus tanto cura um endemoniado como também um cego. Então a multidão que estava ali fica perplexa e se pergunta, não é este o filho de Davi? Reconhecendo o título messiânico de Jesus, mas os fariseus, mesmo vendo tudo isso, eles atribuem o milagre que Jesus estava fazendo a Satanás. E Jesus responde com uma lógica simples, né? Aí Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, Jesus aqui, ele está dizendo e deixando claro para aquelas pessoas que o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que estava nele, que podia expulsar demônios, né? E mostrando que esse poder estava anunciando que o reino de Deus tinha chegado, né? Ou seja, Jesus estava dizendo que ele tinha o poder. No versículo 26 diz, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava
tinha chegado, que não era o reino de Satanás, porque o reino de Satanás ele é dividido, ele não tem poder, um reino dividido não tem poder, e Deus é único. Então ele está dizendo que se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Jesus aqui estava falando que o poder de Satanás, ele estava limitado, porque Satanás, porque o próprio Jesus, quando vem habitar aqui nessa terra, então Satanás agora, ele não tem mais poder para impedir que as pessoas possam reconhecer quem era Jesus. E quando Jesus morre e é assunto ao céu, então esse poder totalmente fica limitado. Satanás não pode impedir que uma pessoa possa reconhecer quem é Jesus. Então aqui por isso que ele diz que ele foi amarrado. Então Satanás hoje, o poder de Satanás está amarrado, ele está acorrentado, como diz lá em Apocalipse, porque até então Satanás, ele tinha todo o poder para fazer o que ele quisesse, ele tinha até acesso até ao céu, mas quando Jesus vem, esse poder dele agora vai ser limitado, ele vai estar amarrado. Então Jesus diz assim, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então Jesus está dizendo, eu estou aqui na casa do valente, então eu tenho o poder de amarrar a ele. E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então Jesus agora vem explicar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então naquela época, ali naquele momento, os fariseus estavam colocando, dizendo que o Espírito de Deus, estavam falando que o Espírito de Deus que estava em Jesus, eles estavam dizendo que não, que ali havia o Espírito de Satanás. Então quando a gente tenta falar, dizer, por exemplo, que uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor não está fazendo pelo Espírito de Deus, mas sim pelo inimigo, pelo Espírito do inimigo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos bastante cuidado em falarmos com relação aos filhos de Deus, porque muitas vezes os filhos de Deus, tendo a presença do Espírito Santo dentro da pessoa, ela está fazendo a obra através pelo Espírito de Deus. Então a pessoa, quando diz que aquela pessoa não é de Deus, não está fazendo a obra pelo Espírito Santo, mas sim pelo Espírito do inimigo, essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Então por isso que Jesus ele está mostrando, a respeito de nós termos bastante cuidado. Ele faz um alerta muito sério, porque ele diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão diante de pessoas que estão mostrando, dando evidência que a obra é uma evidência do Espírito Santo, mas as pessoas deliberadamente rejeitam essa verdade e atribui a Deus, em vez de atribuir a Deus, atribui ao maligno aquela ação, aquela obra, Por quê? Porque nesse caso a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E ele diz, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, quanto é sério o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós não podemos julgar uma pessoa se ela está fazendo a obra, se é pelo Espírito de Deus. Nós não podemos dizer que aquela pessoa está fazendo uma obra que não é de Deus, porque aquela pessoa pode estar fazendo uma obra
pelo Espírito de Deus. E então, se nós julgamos e falamos a respeito, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então, isso é um alerta que Jesus está fazendo a nós, né? E ele diz mais, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Então, ora, Jesus está falando aqui a respeito da árvore e dos seus frutos. Então, as palavras e as atitudes revelam o coração do homem. Não existe uma neutralidade. Ou estamos com Jesus, ou estamos contra ele. Ele está mostrando que são os nossos frutos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar. Isso é que vai nos mostrar se realmente nós somos de Deus. Se o nosso coração, ele chama aqueles fariseus de raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, então ela vai falar coisas boas, ela vai falar coisas que edificam, coisas que ajudam outras pessoas, né? Mas se a pessoa está cheia não tem o Espírito Santo de Deus, está cheia de mágoa, de veneno, de ressentimento, de mágoa no seu coração, essa pessoa ela vai falar o quê? Maledicência, vai julgar os outros, maldizer a sua vida, né? Falar mal dos outros, fofocar. É uma pessoa que da boca dela não saem coisas boas, são palavras de inveja, palavras invejosas, ou seja, uma pessoa que está com o coração mal, porque a palavra de Deus diz, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, por isso que nós vamos conhecer as pessoas, se elas têm frutos bons, se ela tem palavras que edificam, que falam o bem, ou se falam coisas más. Ele diz, de toda palavra frívola, nós vamos dar conta. Então, temos que ter bastante cuidado com as nossas palavras. Será que nós estamos falando palavras frívolas? É isso que Deus está falando. No versículo 38 diz assim, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está maior do que Salomão. Então Jesus está falando aqui, né, que tudo que Jesus já tinha mostrado, tinha curado, mostrado o poder de Deus diante daqueles homens, dos fariseus. Mesmo após tudo isso, o que aqueles fariseus estavam pedindo? Mais um sinal. E Jesus responde, ô geração perversa e adúltera, vocês ainda estão pedindo um sinal? Aí ele diz, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E Jesus, porque Jonas, né, quando Deus manda Jonas falar para os ninivitas, né, Jonas se recusa a ir, e aí
Acontece que Jonas vai parar no ventre de uma baleia, fica 3 dias e 3 noites, mas depois ele se arrepende e ali ele vai até Nínive e ali prega a palavra de Deus para aquelas pessoas se converterem. E assim como Jonas, aí Jesus está dizendo, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando a respeito da sua morte até o dia da sua ressurreição. E ele estava apontando para a sua morte e ressurreição, que seria o sinal definitivo para a humanidade. Ou seja, todos eles iriam ver o sinal ali, cara a cara, mas eles não iam aceitar Jesus, né? Eles iriam recusar, eles não iriam se arrepender, mas Jesus está dizendo que ainda o arrependimento dos ninivitas e a busca da rainha do sul, que era a rainha de Sabá, que ela veio até Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, ele está dizendo que eles reconheceram a verdade, mas aquela geração onde Jesus estava, rejeitando a Jesus, que o castigo deles ia ser grande, né? Porque ele ali, junto com eles, um sinal muito maior do que aquele sinal que Jonas teve na pregação daqueles homens que se converteram, Jesus ali presente, e eles não se arrependeram. Enquanto a rainha de Sabá veio de longe, ouviu a sabedoria de Salomão e creu. Enquanto Jesus ali presente, um sinal maior que ele iria ter, que seria a sua morte, 3 dias e 3 noites que ele estava falando da sua morte até a sua ressurreição, seria um sinal para toda a humanidade. Mas essa geração onde ele estava não iria crer, né? Então, no versículo 43 diz assim: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então aqui Jesus está ilustrando essa história, né, com esse espírito maligno que sai de uma pessoa, mas retorna e encontra a casa vazia, trazendo ainda outros 7 espíritos piores. Aqui é uma advertência contra mudanças superficiais. Ou seja, uma vida apenas organizada, sem Cristo, ela está vulnerável ao pior. Sem transformação interior, o fim pode ser mais trágico do que o começo. Ou seja, uma pessoa, muitas vezes, ela até aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tem um encontro pessoal com Jesus, né? Recebe Jesus Cristo na sua vida, mas naquela pessoa ela não tem transformação, ela não tem uma transformação interior. Então o que é que acontece? Houve uma renovação nela, né? A casa ela foi liberta de espíritos malignos, ela recebeu a Jesus, foi liberta, mas depois da libertação ela não se cuidou, não cuidou na sua transformação. E aí, o que é que acontece? Ela volta para o estado onde ela se encontrava. Ela volta para as trevas. Ou seja, uma pessoa que se converte e depois volta para o mundo. Essa pessoa, Jesus está dizendo que o fim para ela vai ser mais trágico do que o começo. Porque Jesus está dizendo que 7 espíritos retornam para aquela pessoa que estava ali, que já tinha sido limpa, né, pelo poder da palavra, mas ela não deu crédito, não deu valor, voltou para o mundo e não aceitou a transformação pela palavra de Deus. Então, essa pessoa vai receber 7 espíritos nela, que o fim dela vai ser mais trágico do que até mesmo se ela não tivesse nem conhecido a Jesus.
Então, olha só o que Jesus está falando a respeito da nossa salvação, né? No versículo 46 diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está dizendo que a mãe dele, aqui falava Jesus ao povo e e sua mãe e seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos de sangue. Jesus depois, Maria, ela teve outros filhos. E Jesus tinha outros irmãos. E aqui, Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que os irmãos dele chegam com sua mãe, Maria, até ele. Aí os discípulos vão dizer a ele: olha, sua mãe está lá fora. E ele pergunta: quem é minha mãe? Está vendo aí? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele diz: eis, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, ele estende a mão para os discípulos e relata que os discípulos eram a mãe dele e os irmãos dele. Porque ele diz: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, aí esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está dizendo aqui, está falando para a multidão, né? Que quando sua mãe e seus irmãos o procurou, Jesus não está rejeitando sua família biológica, mas ele está apontando para uma verdade muito maior, que o pertencimento do reino não é definido por laços de sangue, mas por obediência a Deus. Essa mesma ideia aparece lá em João 1,12, quando aprendemos que quem crê em Cristo se torna filho de Deus. Então Deus está dizendo que todo aquele que faz a vontade do Pai é irmão dele, é mãe dele, é irmão dele, é filho. Por quê? Porque ele diz: quem crê em Cristo se torna filho de Deus. Então, aqui a mãe de Jesus, ele está falando aqui que a mãe dele, né, é filha dele. Então, aqui não é um respeito que ele tem, que nós temos que ter por Maria, mas nós não devemos adorar Maria, nós não devemos nem cultuar Maria, porque Maria é filha de Deus, assim como eu sou. Maria apenas foi um instrumento utilizado para que Jesus pudesse vir ao mundo. Mas ela continuou sendo, agora quando Jesus vem, ela passa a ser filha dele. Porque ele disse: aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, né? Porque Jesus ele se torna um nosso parente, porque nós somos, aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus, então nós pertencemos à família de Deus. Ele olha para os discípulos e diz: quem é a família dele? Ele diz: eis aí, apontando para os discípulos, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, ele fala de uma família agora celestial, uma família espiritual, não é mais uma família de sangue. Jesus, quando fala isso, ele está dizendo que agora ele não é mais filho biológico, ele não está tratando que ele tem laços de sangue com Maria. Ele está dizendo que agora eles podem se tornar filhos dele, assim como sua mãe e seus irmãos. Então, agora ele está tratando de uma família, de um reino, né? Que pertencem a um reino que não é definido por laços de sangue, mas por obediência a Deus. Então, isso é o que nós aprendemos no capítulo 12 de Mateus, ou seja, que os fariseus, quando eles
chegam para Jesus falando a respeito da guarda do sábado, eles estão falando do legalismo, né? Por eles conhecerem tanto a lei, eles resistiram ao que o Messias estava falando, né? E Jesus está mostrando para eles, né, que Jesus veio para um novo tempo, que não existia mais, não era necessário mais essa guarda do sábado, porque a guarda do sábado, ele tinha dado a ordenança para os filhos de Israel. E agora um novo tempo iria chegar, que agora o sábado iria ser guardado por todos, incluindo os gentios que iriam ser alcançados, porque os judeus iriam recusar, né? Então, e ele também está falando, mostrando sua compaixão pela autoridade e divindade, porque ele está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, né? Assim como está escrito lá em Isaías, né? Ele que é o servo humilde, né? Que vence o maligno. Era ele, Jesus, que era o Messias esperado. Então Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, eu faço. Então era Jesus que a gente aprende com esse capítulo 12, que nós não temos que seguir regras, né? É entregar o nosso coração a Jesus, deixar que ele transforme o nosso interior e crer no sinal supremo da sua morte e ressurreição. E ele continua convidando, né, os cansados para o descanso, como ele diz, né, em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, o que é que ele diz? Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele continua convidando hoje os cansados para o descanso, né? Mas ele adverte, ou estamos com ele ou contra ele. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino das trevas. E se você vem para o reino de Deus e abandona o reino de Deus, então ele falou aqui que o fim será pior, né? Será mais trágico, né? Porque 7 espíritos virão para aquela casa onde ela tinha sido limpa, mas a pessoa ela não continuou com essa limpeza da sua casa, que é o nosso templo. Nosso templo é a casa de Deus, né? Nós somos templos do Espírito Santo. Então, o que eu desejo é que nós possamos abrir o nosso coração e fazer parte da família espiritual de Jesus, não apenas em palavras, mas em obediência. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Então, se você está me vendo e ouvindo, ainda não aceitou, não se firmou, não tomou ainda um posicionamento para estar diante de Deus, para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, faça isso hoje, tome essa posição diante de Deus e Deus vai honrar essa sua posição, né? E você virá para esse reino, um reino espiritual, onde Jesus vai ser o seu Senhor. E você vai se tornar parte da família de Deus. E você vai entender o que essa palavra está dizendo para você. Amém?